Olá, sejam bem-vindos ao BizTalks, uma iniciativa da São Paulo Negócios, que é a agência de promoção de investimentos e exportações aqui do município de São Paulo. Meu nome é Caleb, eu sou assessor de exportações lá da agência, e no papo de hoje a gente vai falar com o Luciano Rosito, que é diretor comercial da Tecnovate Iluminação. Seja bem-vindo, Luciano. Obrigado, Caleb. Obrigado pela oportunidade de a gente conversar hoje sobre esse tema importante e passar um pouco da experiência e do aprendizado que a gente está tendo. A São Paulo Negócios, em uma das suas vertentes de promoção de exportações, realizou uma missão empresarial em Santiago. E um dos setores que foram apoiados foi justamente a iluminação, né? Muito pelo acordo de livre comércio que foi estabelecido entre os dois países, que permitiu que agora, né, empresas brasileiras possam participar de processos de licitação, né, para iluminação pública ou para outras licitações. Eu gostaria que você contasse um pouco como foi a experiência de participar dessa missão, né? Lá a gente teve rodada de negócio, a gente teve as visitas técnicas, foi interessante para saber, né, como funciona o segmento de LED, a de iluminação pública, e também não só da missão do Chile, mas também de outras experiências nesse sentido, né, de missões ou atividades internacionais que você fez. Bom, a gente já tinha uma experiência prévia em 2019, um pouco antes da pandemia, de também ter participado de uma missão da Bilux. A gente tinha uma experiência prévia também de exportação antes do LED para outros países também, com luminárias, soluções convencionais. E com a popularização do LED, a gente buscou também compreender melhor esses mercados e fazer um planejamento prévio, obviamente, antes da missão. Os dias no Chile foram bastante intensos, assim, com uma organização excelente em termos de nos fazer, primeiro, reuniões prévias, né, que é fundamental para a gente fazer esse planejamento. Então, a gente participou de todas as reuniões prévias para entender do mercado, para assistir as palestras do pessoal de lá algumas semanas antes e já montar um planejamento disso. Uma das coisas eu estava conversando até recentemente com colegas, né? O que a gente fez também foi planejar ir um dia antes e voltar um dia depois. Por quê? Um dia antes de começar as visitas técnicas, a gente já tinha um contato prévio com um possível parceiro, onde a gente passou o dia com ele conhecendo, para conhecer melhor a estrutura desse parceiro, ele também nos conhecer melhor, e passamos a segunda-feira lá nessa agenda. Na terça-feira já foi excelente também para a gente visitar 3 segmentos diferentes, tanto distribuição quanto projetos, um importador que como se importasse e fabricasse também, desenvolvesse soluções locais para entender um pouco mais, e foi muito esclarecedor para entender do mercado, e depois visitar o setor público, onde eu me vi ali também na pessoa do agente público municipal, a dificuldade, né? A gente tem empatia em entender o que ele estava precisando naquele momento. E na primeira visita já foi interessante, muita pergunta sobre a experiência que a gente está tendo, até com maiores volumes de negócio no Brasil, a gente poder passar um pouco dessa experiência, e também as perguntas que vieram naquela reunião muito em relação a sistemas de controle e poluição luminosa, que é um tema técnico que o Chile está bastante avançado. Então já foi uma preparação muito boa para as reuniões. No segundo e terceiro dia, onde foram as reuniões, a gente teve uma agenda intensa também, e a importância também da seleção dos possíveis compradores e das empresas que estavam nos visitando no nosso stand no local. Então, reuniões de altíssimo nível, onde as pessoas estavam muito bem preparadas, e a gente também procurou se preparar para entender o mercado local e já saber os temas que eles iam nos questionar. Então, isso foi fundamental. E o último dia, sexta-feira, eu deixei justamente, e foi muito positivo porque, ao invés de voltar algumas semanas depois para fazer visitas, a gente já tinha agenda livre na sexta-feira, e com as empresas que a gente teve contato lá e que realmente queriam que a gente perguntasse se a gente poderia ir visitar, a gente conseguiu marcar 4 visitas na sexta-feira. Então, foi uma semana, como eu falei, bastante intensa, e até sexta-feira, às 7h30 da noite, eu estava em Santiago em visitas. Aproveitando essa questão desses mercados, a gente em novembro fez uma outra ação, né, em parceria com a Bilux também, que foi uma rodada de negócios aqui na cidade de São Paulo, onde a gente trouxe, né, compradores aqui da América Latina, não só da América do Sul, mas da América Latina também. E aí, mais voltado para essa atividade que é a rodada de negócio, como você já acabou falando um pouco, mas como seria a preparação para você enfrentar uma agenda de reuniões que, né, a cada meia hora, 40 minutos havia um comprador novo, e especialmente num setor tão técnico, né? Como que você se prepara e como que você consegue demonstrar o diferencial competitivo do seu produto, né, e vendê-lo
para uma pessoa de outro país, de um outro mercado, que tem algumas diferenças, né, não só culturais ali na hora do relacionamento, mas também da própria questão técnica de venda do produto mesmo, né? De novo vem a questão, e a gente vai falar mais disso, né, questão do planejamento. Então, eu procurava sempre estudar a página, o site da reunião do comprador que a gente tinha, estudar um pouco aonde ele estava e já conhecer. Então, no início da reunião também pedi uma apresentação um pouco mais detalhada antes de começar a apresentar a empresa. E aí eu diria que a gente vai também um pouco além. Num primeiro contato, o que eu vejo? A gente tem que destacar por que a Tecnovat é a melhor solução para ele. Então, destacar um pouco não somente do produto, mas contar um pouco da história da empresa, de como a gente trabalha, de como é a concepção do produto, qual o diferencial em relação aos concorrentes, para saber se a gente encaixa entre o possível comprador e a solução que a gente está oferecendo. Eu diria que a gente vai um pouco além do produto, né? Eu escuto e reproduzo muito disso, né, de um ex-chefe que eu tinha em outra empresa que dizia: o mínimo que a gente pode oferecer é um bom produto. Isso é básico. Além disso, a gente tem que oferecer, desde o primeiro contato, uma experiência para o cliente que ele vai ter com a empresa, desde desenvolver um projeto, de ter uma curva IES, que é um arquivo para fazer uma simulação de um projeto de iluminação à disposição fácil, ter uma alta eficiência energética, ter um produto durável, mas que a gente consiga atender a necessidade, entender qual a necessidade daquele cliente. Então, a gente procura conhecer muito das minhas anotações nessas reuniões, tem em pontos assim, o que o cliente está precisando naquele momento, o que a gente pode oferecer, além de um bom produto. Então, é muito disso, uma preparação prévia, como eu falei, e aí também a gente durante a reunião, entender um pouco mais do segmento que o cliente trabalha, do que ele... O tema logística foi muito presente nessas reuniões em São Paulo. O pessoal vinha nos perguntar muito isso, prazo de entrega, capacidade produtiva da empresa hoje. Então, a gente comentava muito sobre isso. E também buscar um pouco entender quais os fornecedores que ele já trabalhou, qual experiência já teve e como a gente conseguiria alguma coisa melhor. Uhum. Além da preparação, tem algumas questões que são quase pré-requisitos para você fazer uma reunião, né? Sim. Primeiro, o idioma, também, que é fundamental você conseguir se comunicar com o comprador. E essas questões, né, de preço, questões de logística, saber algumas informações internas da sua empresa que você vai ajudar a vender, além de apresentar o teu produto pronto para um comprador. Um ponto importante também, que parece que, além do idioma, eu digo da gente conhecer previamente a cultura do país. Também se ambientar, entender também de que maneira se dão os negócios naquele país. Em São Paulo, com essa diferença de países também, a gente tinha que ir trocando um pouco aí com as realidades de outros países também, e entender, usar um pouco aí também da memória que a gente tem em relação a negócios, até a cultura daquele país, como eu falei também, e procurar sinergia entre as empresas. Eu acho que aí está a questão. A gente conseguir sinergia entre a maneira de trabalhar entre as empresas, a gente consegue fechar bons negócios. Bom, e passando, acho que por toda essa tua experiência, né, seja participando de missões, em feiras, em rodadas como essa, quais seriam assim as principais lições e aprendizados que você passaria para uma empresa que está pensando em exportar ou está ali no seu estágio inicial de planejamento, né, para utilizar o mercado internacional como uma forma de desenvolvimento? Bom, primeira dica que eu dou, assim, a primeira questão é esse termo que já foi usado, planejamento. Planejem muito bem. Tenham experiências prévias, conheçam outras empresas, conheçam do que seus concorrentes estão fazendo no mercado internacional. Conheçam feiras internacionais também, entender de que maneira estão se dando os negócios. Acho que no setor de iluminação, a Abilux teve um papel muito importante nisso também, como os convênios e a questão toda do Lux Brasil, como vem trabalhando com isso, aí o trabalho que o Arnaldo, a Caliandra vem fazendo. Durante a pandemia, a gente teve também contatos com outras empresas e participou de eventos virtuais. Então, planejem, participem de outros eventos, estudem a concorrência. E um ponto muito importante para o segmento de iluminação. Iluminação, como outras verticais, como música, como tantas outras coisas, iluminação é uma linguagem universal. Então, quando a gente entende do negócio que a gente está fazendo, a gente entende de iluminação, facilita muito. No Chile, por exemplo, a gente estudou previamente que um dos temas principais no Chile é a redução da temperatura de cor da iluminação em função de proteger o céu do Chile pela questão dos observatórios astronômicos e pela questão do meio ambiente. Então, eu não podia levar uma amostra para o Chile
com uma temperatura de cor alta, que é aquele branco, tipo efeito supermercado, farmácia, para quem não está no contexto de iluminação entender, aquele branco, bem branco da luz, isso não é aceito lá. Então, se eu levasse uma luminária com essa temperatura de cor, já estragaria, já seria visto como uma empresa que não estudou o mercado. Então, a gente procurou levar temperaturas de cor mais baixa, entender o que eram os decretos dos ministérios do Chile, estudar muito bem antes para conseguir atender as necessidades daquele mercado. Aí, para fechar aqui o nosso papo, Luciano, é uma pergunta mais relacionada à cidade de São Paulo, né? Como que você vê a cidade de São Paulo como um fator que contribui para o desenvolvimento comercial da empresa, seja internacional ou mesmo nacionalmente, e também contar, como você falou que é importante, né, com entidades de apoio, seja associações, seja uma agência como a São Paulo Negócios, que, né, provê ações e atividades para exportação, para capacitação, para inteligência de mercado, enfim. Não, para a gente é fundamental. O ambiente de negócios aqui é excelente. A gente sempre procura saber o que está acontecendo em São Paulo. Então, criar um ambiente de negócios, ajudar a desenvolver cada vez mais um ambiente de negócios. Por isso, a gente está em São Paulo fazendo essas ações e também podendo levar nossas soluções para todo o Brasil. Eu tive a oportunidade, né, além da missão aqui, participar de uma feira internacional de cidades inteligentes. Então, a gente vê também de que maneira as empresas daqui também estão se organizando para levar soluções de iluminação e de outros segmentos também, né, de uma cidade inteligente em geral, e participar dessas feiras internacionais. A gente vê aí missões na Lighting Building também, tem interesse de participar das próximas, lá na Light Fair agora em maio de 2023, essa oportunidade que a gente pretende também estudar e poder estar presente. Acho que a gente passou aqui por vários pontos importantes, né? Agradeço, Luciano, pelo seu tempo, pela contribuição que você deu. Acho que vários desses pontos são super válidos para a empresa que está pensando em exportar e dar um próximo passo no mercado internacional. Agradeço aí pela participação. Eu que agradeço, obrigado aí pela oportunidade, espero ter contribuído e digo assim que também o mercado de exportações é um aprendizado constante. Então, depois da missão, quando a gente volta e começa a tomar as ações, a gente vê o quanto a gente tem também sempre para desenvolver, para aprender, para conseguir chegar em outros mercados. Legal, obrigado, Luciano. Obrigado.